realmente cada um de nós sejamos transformados pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta semana nós estudamos uma das mais belas lições. Nós vivemos numa época carente de amor. E um dos gomos do fruto do amor, que é a bondade, nós estudamos, um dos gomos do fruto do Espírito, eu disse do fruto do amor, né? Fruto do Espírito é a bondade. E eu achei por bem nesta manhã falar sobre amor. Poderíamos pôr como título Ressuscitando Ações de Amor. No último sábado, ou no penúltimo sábado do ano, seria o dia da Adra, né? A Adra não teve a oportunidade. Tínhamos para o dia 3 pregadores. E mais um se a Adra escolhesse 4. E não foi falado sobre o amor. Eu trouxe esse título porque como igreja e como indivíduos, nós temos o privilégio de viver um dos momentos mais singulares da história da humanidade. Na realidade, meus queridos irmãos, o mundo atingiu uma escala inigualável de experiências em todos os setores. Diariamente nós vemos a ciência aperfeiçoando mecanismos a fim de garantir com sucesso a solução de doenças até então incuráveis. Comunicação tem cortado o espaço em segundos. Com a internet nós podemos navegar, viajar, né? Passear, obter dados, enviar mensagens a qualquer lugar do planeta. Hoje mesmo a mensagem que nós estamos apresentando, uma vez acessada, ela poderá ser presenciada, ouvida em todo o mundo. O domínio do espaço desafia cada vez mais a vontade humana de conquistar o desconhecido. Porém, meus prezados irmãos, se de um lado existe esse otimismo do progresso, por outro lado, a situação de miséria humana, da guerra pela sobrevivência, torna-se cada vez mais dramática para a humanidade. Governos, entidades particulares, igrejas, procuram diminuir a carência, aumentar a assistência e visualizar um futuro mais promissor para os necessitados. E o que nós vemos é que entre o antagonismo da riqueza e da miséria, da opulência e da necessidade, da glória e da humilhação, Deus chama a sua igreja, conclama o seu povo
para manifestar o seu amor. Eu queria ler algo sobre um ministério de amor que se encontra em Atos, capítulo 9, 36 a 42. Atos 9, a 42. Antes da leitura, está tendo reunião lá embaixo? Não. Certo. Eu ia saudar os irmãos lá de baixo, mas saúdo a todos vocês que aqui estão. Nós também estamos num retiro espiritual, muito embora não seja um retiro distante, né? É o retiro que comumente nós nos dirigimos. A Casa de Deus é um retiro também espiritual. E nós parabenizamos a todos vocês que procuraram este local. Agradecemos a presença do irmão Borges aqui conosco. Seja bem-vindo. O irmão Borges é o pai do Charles Borges. Deus continue a conceder a sua saúde. Seja bem-vindo. E a todos os demais também. Vamos ler então Atos 9, 36 a 42. A ressurreição de Tabita. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias, enfermando ela, morreu. Tendo-a levado, depositaram-na num quarto alto. Há alguma tradução diferente aqui? Tem? Pode dizer. Colocaram num cenáculo, né? É possível que algumas traduções digam assim. Qual a sua tradução? Um quarto superior. Quarto superior. Cenáculo. A minha tradução diz um quarto alto. No andar superior. Como Lida estava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava lá, mandaram-lhe 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto alto, ao andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas, quando estava viva. Pedro mandou que todas saíssem do quarto, então pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Dando-lhe a mão, Pedro a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Foi isto conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Vamos orar. Nosso Pai amado, nesse instante a Tua palavra está sendo aberta ao estudo. Imploramos conhecimento para sabermos transmitir o que desejas que a Tua igreja conheça. Usa-nos, ó Deus,
e abre a mente de cada um de nós para que também compreendamos e vivamos um espírito de amor. Te suplicamos por Jesus. Amém. A Bíblia aqui nos apresenta que em meio ao curso explosivo do avanço da obra de Deus pelos apóstolos, como relato no livro de Atos, um parêntese se abre para realçar a vida de uma discípula de Jesus. É assim que a Bíblia apresenta Dorcas. Havia em Jope uma discípula de Jesus. Nestes 7 versos que nós lemos, não faz menção a Dorcas como uma evangelista eloquente. Ela não é apresentada como uma instrutora bíblica ou como alguém campeã em levar almas a Cristo pelo batismo. Embora pudesse ter feito tudo isso, que é excelente. Mas ela aqui é mencionada como alguém que desceu de uma religião de púlpito e levou a ação, ou levou à ação, é isso? Aquilo que propagava, o amor. O curioso, meus prezados irmãos, é que o trabalho silencioso de amor que realizou em vida, gritou por ela na sua ausência, no silêncio de sua morte. Ela não podia gritar, mas outros gritaram por ela. O primeiro verso, ou o segundo verso que lemos, o versículo 37 de Atos 9, nos diz: naqueles dias, enfermando ela, morreu. Tendo-a levado, depositaram-na num quarto alto. Saibamos, meus queridos irmãos, que a vida de alguém que é gasta em trabalho altruísta, em favor dos outros, tem que ser colocado num lugar alto, num pedestal, num quarto alto, em lugar alto. O mundo, queridos, homenageia e reconhece vidas que se negaram a ter comodidade e compartilharam o calor do aconchego de suas existências. O mundo homenageia e reconhece vidas que trocaram o favoritismo pessoal pelo altruísmo de vidas necessitadas. O mundo homenageia e reconhece vidas que silenciaram suas vozes, mas suas obras gritaram ao mundo pelo desprendimento praticado em vida. Há poucos dias, hoje é dia 13, exatamente hoje, completa um mês. Um mês. Que o mundo prestou solidariedade a Zilda Arnes Neumann. 75 anos tinha a doutora Zilda. Médica pediátrica e sanitarista. Fundadora da Pastoral da Criança, morreu em missão no terremoto do Haiti. Fora para apresentar uma palestra. Uma mulher que talvez poucos a conhecessem, mas muito conhecida no mundo.
Ela era irmã do arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Tem um neto que é senador da República, Dr. Neumann. Morreu no terremoto. O mundo inteiro prestou homenagem. Poucos, até mesmo no Brasil, sabiam de sua ação pelas crianças, o seu combate contra a morte de crianças. Ela criou esses negocinhos. Ela é fundadora da Pastoral da Criança. Mas esse salzinho que bota água, como é que o soro caseiro, criadora do soro caseiro, que evitou e tem evitado a morte de tantas crianças. Quando a gente fica sem água, desidratada, obrigado, desidratada. E a sua presença lá era exatamente em função disso. Ela ia ensinar as mães, porque lá o percentual de crianças que morrem em razão de desidratação, um país muito quente, é grande. Ela deu a vida para salvar vidas. Os irmãos se lembram também da irmã Dulce, brasileira, baiana. Esta mulher, dentro do seu conhecimento, ela negou o amor a um homem e o brindou à comunidade. Não quis ficar assentada por trás de um escritório de sua fundação, a Fundação Santo Antônio, na capital baiana, sorapolitana, né, como chamam. Mas na calada da noite, na escuridão do anonimato, ela procurava nas ruas de Salvador os rejeitados da sociedade, a fim de ajudá-los. Teresa de Calcutá, símbolo de piedade, símbolo de altruísmo e religiosidade no mundo, pelo inesgotante e inigualável amor dado aos menosprezados da Índia. Ela recebeu, não sei se foi em 1978 ou 1979, o Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque num mundo materialista, num mundo consumista, provido de mil modos para se obter a total e absoluta comodidade, quando já poucos se incomodam com os rejeitados, sobressai no mundo o exemplo de total desprendimento, de profunda preocupação e ajuda humanitária de uma frágil mulher, alquebrada pela carga e pelo peso dos anos, mas ereta, qual firme mastro, flamejando a bandeira do amor. David Livingstone, médico, missionário e explorador escocês. Trocou um confortável consultório na Inglaterra pelo desafio de explorar o continente africano, infectado de doenças, infectado de perigo, deixando sua vida ali na África. Ele era conhecido como o homem bom. Seu corpo foi sepultado, foi quando morto, né? Quando morreu, seu corpo foi transportado à Inglaterra, onde recebeu honras reais. Hoje o seu corpo descansa
na abadia de Westminster, mas o seu coração foi trasladado até a África e foi sepultado na África. A terra que, como ele dizia, realmente lhe pertencia. Poderiam, meus prezados, mencionar mais umas 2 ou 3 pessoas, mas nós queremos voltar para Dorcas. Em Atos 9:37 nos diz: depositaram-na num quarto alto. A palavra de Deus, meus queridos irmãos, também não pode se calar por uma vida que foi símbolo de amor. Ainda mais porque talvez a carência de pessoas iguais a Dorcas, pessoas deste quilate, fazia necessitar a sua ressurreição. E ela foi ressuscitada. Pedro trouxe-a novamente à vida pelo poder de Deus, ressuscitando-a para que fosse identificado quanta importância é dada para esta atitude, um trabalho de qualidade. Nós vamos agora falar sobre ações de amor. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em São Mateus, no capítulo 25. E com os comentários desses versos, nós concluiremos. São Mateus 25, 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e ele apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda, os bodes, comparados aos bodes, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Todos nós, meus queridos irmãos, conhecemos estas significativas palavras de Cristo.
Mas o que talvez desconheçamos é o momento crucial em que essas palavras são pronunciadas ou serão pronunciadas. Aqui, frente à vida eterna, frente à Nova Jerusalém, frente aos portais da eternidade, são estas palavras, o cartão de visitas, o cartão de boas-vindas que Cristo proferirá aos salvos, a vocês e a mim. Jesus, meus queridos, não pergunta aqui quantas vezes você assistiu à igreja. Se bem que todos nós reconheçamos a necessidade de estarmos presentes nas reuniões da igreja, a própria palavra de Deus nos diz, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Aqui, meus prezados irmãos, Jesus não pergunta quantas vezes você jejuou. Se bem que nós saibamos da necessidade do jejum, Deus deseja um jejum e Ele nos ensina até qual é o jejum. Algumas coisas até Ele disse que isso só seria afastado com jejum e oração. Aqui, meus prezados irmãos, Cristo não pergunta que função de liderança você desempenhou, você exerceu na igreja. Se bem que todos nós saibamos que Ele nos tem concedido dons e deseja que nós o empreguemos na sua obra, porque a Bíblia nos fala que os dons foram distribuídos para aperfeiçoamento dos santos e para a edificação da igreja. Aqui Cristo afirma, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Verso 40. Eu gostaria de ler um texto, meus prezados, de Ellen White, está no livro Desejado de Todas as Nações, a página 637. Esse texto aqui é sobre essa afirmação de Jesus, sobre essas palavras de Jesus. Quando o fizestes a um destes, meus pequeninos, etc. Neste livro, Desejado a Todas as Nações, página 637, nós lemos o seguinte. Assim descreveu Cristo aos discípulos, no Monte das Oliveiras, as cenas do dia do juízo, e apresentou sua decisão como girando em torno de um ponto. Quando as nações se reunirem diante dele, não haverá senão duas classes. E seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele na pessoa dos pobres sofredores. Continua ela ainda dizendo o seguinte: naquele dia, Cristo não apresentará aos homens a grande obra que ele fez em seu benefício, ao dar a própria vida pela redenção deles. Apresenta, sim, a fiel obra
que fizeram por ele. Não é isto, meus prezados irmãos, o que afirma o profeta Isaías. Vamos ler Isaías capítulo 58, 1 a 3. Isaías 58. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Vamos passar agora para os versículos 5, 6, 7, 10 e 11. E este é o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça para o junco e estenda debaixo de si saco e cinza. É isto que chamas de jejum e dia aprazível ao Senhor? Agora vem. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaçados pelo jugo? 7. Não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhes em casa os pobres desterrados, e vendo nu cubras, e não te escondas do teu próximo? 10 e 11. E se abrires a tua mão ao faminto e fartares a sua alma, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Naquele dia, querida igreja, Jesus não somente ressuscitará as dorcas do seu povo, mas brindará a vida eterna a todos aqueles que, espelhando-se no amor de Cristo, deu sua vida pela salvação da humanidade, deram também testemunho de que o seu amor era real em suas vidas, ao atenderem às causas ou à causa dos necessitados. Alguém escreveu que a religião viva, que participa de cultos, vigílias, congressos, é a religião que me leva a enxergar os necessitados. Meus queridos, o mundo está precisando de uma religião de ação, uma teologia atenta para as necessidades sociais. Só assim o mundo buscará a verdade desta fé. De que lado, queridos, estou eu hoje? Quanto tenho participado em favor dos gritantes apelos do mundo em necessidade? Que tenho feito nas atividades assistenciais que minha igreja realiza? Hoje, meus prezados irmãos, sou eu que estou perguntando? Ou a pergunta está sendo feita a mim e a nós? Amanhã Cristo nos abordará com o mesmo tema, com a mesma questão, e fará a pergunta a cada um de nós. Que Deus, meus queridos irmãos, nos abençoe. Que o estudo que tivemos nesta semana sobre o amor nos motive a desenvolvermos mais o amor. A caridade não nos salva. Nós não somos salvos pelas obras. Nós estudamos isso, a lição foi geral e muito bem apresentada pelos próprios irmãos. Nós praticamos o amor porque estamos salvos em Cristo Jesus. Porque o amor de Deus nos constrange. Que Deus nos abençoe. Amém.